Vamos então fazer a nossa prece. Elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e queremos mais uma vez nesta casa bendita conversarmos sobre as coisas que se passaram, que se passam todos os dias em vários lugares, atingindo pessoas que conhecemos, pessoas que não conhecemos, mas são exemplos vivos, verdadeiros, para que a gente tenha certeza daquilo que nos vai fazer bem e daquilo que nos pode trazer algum mal. Que Jesus nos abençoe e que possamos gravar profundamente em nosso espírito. Que assim seja. Hoje é o dia da turma da ira. Eu quero só ver se vão falar de mais ou vão falar de menos. Tudo bom? Tudo bom? Está me devendo o passe ainda, hein? Então hoje é dia da gente falar da Adelaide. A Adelaide de todos esses daqui é o espírito mais evoluído. Tá? E tem alguns detalhes aí que nós vamos saber, vamos conversar sobre eles, mas mais importante que tudo isso, eu achei, porque cada um de nós não tem certeza de como vai ser o seu momento, porque depende de cada um, depende de como nós aceitamos as coisas, se nós somos aquele tipo meio rebelde, que não aceita, que está sempre questionando tudo, achando que merecia mais, aí a coisa vai complicar. Certeza que vai complicar. Nos momentos mais importantes da vida, nós temos que ter muita humildade. Sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Do lado de lá não vale título, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem cor, não tem sexo como é aqui. Então que ninguém vá cair na bobagem de botar a mãozinha tipo açucareiro e dizer sabe com quem está falando, porque eles sabem. E eles são capazes de ficar 3 dias falando quem somos nós. E nós não vamos querer ouvir, porque só tem coisa ruim para trás. Então é melhor a gente chegar com uma mochilinha, com pelo menos uma atitude de caridade verdadeira, sincera, aquela que a gente faz sem querer mostrar para ninguém. E a maior caridade que às vezes nós podemos fazer é para a nossa família. Eu tenho muita pena dos carrascos de família. Muita pena. E sei que muita gente vive isso. Eu conheço muita gente que vive isso, que teria tudo para viver feliz. Mas é uma briga de ego, é um tal de maldade, é uma vontade de aborrecer os outros. Tudo isso aí vai pesar muito caro na nossa economia e principalmente nós vamos ter que retornar, que nós sabemos que nós não estamos nem no meio do caminho. Se nós tivermos que retornar, quem é que vai nos aceitar como filho? Porque o nosso passado vai aparecer. Para vir nessa encarnação, nós imploramos aos nossos pais para nos receberem. E às vezes eles foram os únicos que aceitaram. Foi perguntado para muita gente, mas ninguém quis. Vamos pensar nisso. Coisa mais triste que pode existir é uma criança sozinha. Uma criança sozinha, num orfanato, ou se criando na rua, com a mãe trabalhando às vezes o dia inteiro, o pai não está em casa, já foi embora, muito triste. Mas isso tudo tem um início, tem um começo. Nada acontece por acaso. Então vejamos, hoje nós vamos falar, já conversamos bastante sobre algumas coisas que nós vamos passar. Se vocês tiverem alguma dúvida é só falar. Queria falar para vocês que aqui fala-se sobre o limbo,
quem quiser saber mais sobre o limbo, vocês sabem que eu sempre digo isso, mas vale a pena dizer de novo. Tem alguma dúvida? Livro dos Espíritos. Índice onomástico. Vai lá atrás. Limbo. Livro dos Espíritos, capítulo 5, questão 199A e seguintes. Está explicado. Quer saber mais um pouco, mais detalhado? Cânticos do Coração, de Ivone Pereira, volume 2. Na primeira crônica que ela escreve, ela fala sobre o limbo. Então, o limbo, o que é o limbo? É um espaço que foi criado por pessoas boas, espíritos bons, para receber as crianças que já vão voltar e reencarnar com seus pais, para que eles não precisem passar novamente pela miniaturização, que também está explicado na doutrina espírita. Você vai nascer, o espírito é restringido para ele poder nascer. Para ele não ter que passar novamente por esse processo de ser restringido, ele fica num lugar, na idade que ele está, normalmente nasce na mesma família, só não nasce na mesma família se existir uma incompatibilidade já dos pais por idade, por alguma doença, alguma coisa. Mas normalmente nasce na mesma família, porque é ali que eles têm que aprender alguma coisa. Então, se não nasce na mesma família, é enviado para aquela família depois e a família vai acabar criando aquela pessoa que é sua. É sua responsabilidade. Não é sua propriedade. Pessoas não são propriedade, pessoas são de Deus. Então, explicado sobre o limbo, nós vimos que o nosso amigo que tinha ido antes, o Cavalcante, né? Já fazia 25 dias que estavam tentando terminar a desencarnação. Aí pediram ajuda para que conseguissem terminar esse processo rapidamente, mais rapidamente, porque eles já tinham que receber a Adelaide. Mas a Adelaide, aconteceu o passamento dela em um dia. E vamos ver que é muito interessante que ela recebeu a carta libertatória, né? Carta liberatória. A gente vai com credenciais para o lado de lá. Ou não. Sabe aquele trabalhador que diz, o que você quer fazer aqui? Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa como? Não faz nada. O que você sabe fazer? Eu sei fazer uma boa comida aí. Sei que do lado de lá é caldo, né? Mas a gente faz o caldo, né? Sabemos fazer um caldo. Caldo de fruto, dá um jeito. Alguma coisa tem que fazer. Eu sei limpar um estabelecimento, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Eu sei conversar com as pessoas que estiverem sofrendo. Você tem que saber alguma coisa. Eu falo 3 idiomas. Ótimo. Isso vai ser bem utilizado. Porque até que a gente consiga conversar telepaticamente, nós falamos o nosso idioma. E quem for para o lado de lá e fala alemão, vai falar alemão. E quem fala inglês, e assim por diante. Católico tem aquela igreja enorme que nós vimos em nosso lar. Parece uma igreja imensa, que as cúpulas dela, como antenas, penetram as nuvens. Ali é uma igreja universal. Cada um entra ali dentro e tem a sua fé respeitada. Não tem essa coisa de arrombar a crença dos outros. É aqui que é assim. Mas por que é assim? Nós estamos ainda na inferioridade, né? Então, mais para frente, vai falar que geralmente tem aqui, não consegui por minha vez auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal da nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Ele se aproximava, ela saía fora do corpo.
e já estava lá conversando com ele. Sabe aquele paciente que está meio morrendo, mas ele abre, fecha os olhos e diz, onde será que está indo, né? Está na espiritualidade já. A espiritualidade não é... Não! A espiritualidade está aqui. É que quando você está saindo muito do corpo, você está adensando o perispírito e enfraquecendo o corpo. Então, começa, o perispírito está adensado, tanto que um espírito que seja assim de uma baixa vibração, um espírito, vamos dizer, um espírito ignorante, um espírito mau, ele é tão grosseiro que você quase não consegue reconhecer que é um espírito, você pensa que é uma pessoa, porque ele é tão grosseiro o perispírito dele, o corpo dele, o perispírito, que parece que é um corpo físico. Não, mas não, isso não funciona nessa hora. Ele tinha que investigar o corpo porque vamos pensar sempre assim. O corpo morre e expulsa o espírito. Enquanto o corpo não morrer, ele não expulsa o espírito. E às vezes o corpo já morreu, mas não expulsou o espírito ainda. Porque morrer é uma coisa e desencarnar é outra. Tem espírito que está agarrado ali, não quer sair do corpo de jeito nenhum. Então ali fica muito difícil. Ela não. Ele chegava, quando eles iam examinar, ela tinha que estar com tudo, o perispírito e ela junto, para ele poder examinar. Ela saía. Aí o corpo fica tipo de um cadáver. Vai examinar o quê? Vai ficando rijo, vai perdendo, vai esfriando. É assim. O pé está gelando. Nós ainda botamos um cobertor, mas quando começar a gelar, mesmo que não tem cobertor, começa pelas mãos e pelos pés. Está desligando. Fica esperto que você está indo. Então, é por isso que ele não conseguia, já, Clarice? O corpo ficava quase um cadáver, porque ela saía imediatamente, ela abandonava com o espírito dela. Estava ligado, mas cada vez aquele laço ficava mais tênue. Daí ficava difícil. Geralmente, companheiros distintos do nosso plano partilhavam dos ágapes fraternos. Ágape é uma palavra grega que significa banquete dos antigos cristãos. Os antigos cristãos, quando se reuniam, eles chamavam de ágape. Aí traduziram como amor, como isso, como aquilo. Como é que é? Tradutor traidor. É um ditado italiano. Porque cada coisa que traduzem... O quê? Mas não é. Porque é um banquete, né? É um banquete. É um festim. Então, se teu amor é um banquete, um festim. Agora, se o grego vai falar se agapô, ele diz eu te amo. Mas daí é uma outra conotação, ele já está declinando aqui. Mas daí é uma outra coisa. Mas ágape, a palavra tem a mesma raiz. É um encontro fraterno. É um banquete, um festim. Tá? Nós vamos num ágape quando chegar o nosso querido Aloysio Elias, que vai viajar quantas horas de ônibus? 15 horas de ônibus para vir aqui, pelo amor à nossa casa e por sermos casas de Eurípides. Fez uma cirurgia na coluna no ano passado, não pode vir dirigindo, ele ia vir de carro, a esposa está grávida, então não pode vir com ele, e ele tem pânico de avião. Então vem de ônibus. Vem num dia, faz a palestra para nós, na sexta-feira à noite, passa o sábado aqui, à tarde temos a palestra com ele, o seminário, e à noite ele já vai embora, porque ele tem que estar em Uberaba, ele é da cidade do Chico. Ele tem que estar lá até as 3 horas da tarde. Então vai ser um encontro muito bom. Enquanto alguém está no cemitério por causa do Dia dos Mortos, nós estamos aqui porque nós estamos vivos. Nós e os espíritos que estão aqui estão tudo vivos.
Sabem aquela frase, deixai aos mortos enterrar seus mortos? Vai e anuncia a vida eterna? É isso. Ah, senhor, eu vou seguir o senhor, sabe? Eu vou seguir, mas primeiro o senhor deixa eu enterrar meu pai. Vocês acham que Jesus ia impedir alguém de enterrar o seu pai? É claro que não. Mas como é que eram os enterros dos judeus? O filho mais velho ia assumir a posição junto ao clã. Então ele ia, rasgava a roupa, jogava um cinza na cabeça, fazia aquela choradeira toda, aquela confusão, e ficavam nisso mais de uma semana. Aí Jesus diz para ele, para ver se ele fica lúcido. Eu vim aqui para dar a notícia que eu venci a morte. Se você não entendeu isso, fica lá com teu pai, faz todas as exéquias, fica chorando um mês, tudo bem. Mas eu tenho que anunciar que a morte não existe. Então é uma contraposição. Você quer anunciar a morte, mas você está aprendendo que a morte não existe. Larga aquele corpo que não serve e já continua vivo. Né? Daí tem lógica. Bom, então na antevéspera do desenlace tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes. Extrema simplicidade de Bezerra de Menezes. Frente a Bezerra de Menezes, nós vamos botar nosso orgulho onde? Ele é humilde. Ele é humilde. O Chico é humilde. Eurípides era humilde. E nós somos orgulhosos por quê? Ele se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Olha que maravilha. A senhora de um lado tem Bezerra de Menezes ali, com aqueles olhos que parecem uma esmeralda verde. Pois é, dela que você vai falar daqui a pouco. Eu vou pegar você no contrapé. Aí ele disse assim, não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, disse ela, né? Algo triste. E por isso, estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Quer considerar a boa forma espiritual. Tem gente que não sai mais de academia. Nada contra que faça exercício, que é muito bom, que anda de bicicleta, que faça caminhada, que faça corrida, tudo isso. Mas quem passa para mim, se não for atleta profissional, quem passa durante um dia mais de 2, 3 horas numa academia, alguma coisa está errada. Se você não é atleta, o atleta é a vida dele, aquilo aí é diferente. Eu prefiro a Olimpíada do André Luiz. Subir, descer morro para atender as pessoas, ir na favela, levar as coisas, levantar sacola de mantimento para dar para as pessoas que chegam, usar os braços para abraçar quem sofre. É a ação. A ação requer que a gente se mexa. Não, eu vou ficar parado aqui, mandando boas vibrações. Que boas vibrações? Você não tem vibração nem para você, porque você não só fica sentado? Que vibração que você tem? Tem que ter ação. Tem que fazer alguma coisa. Tem que ser útil para alguém. Eu não posso a vida inteira pensar em mim. Eu tenho que pensar nos outros também. Então vejam. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Mas primeiro o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer assim, ora Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer. E é mesmo, gente. Porque quando você nasce, você não sabe o que vai dar. Você vem, você não sabe se você vai acertar, se você vai errar. E o medo que dá, você não pode imaginar o que um espírito fala quando a gente diz, não, você vai reencarnar. Olha, não querem. Reencarnar? Deus me livre! O que eu vou sofrer, de repente eu me comprometo com mais coisa ainda. Não consigo pagar o que eu devo, ainda me comprometo. As pessoas têm medo. Morrer não. Está feito, está liberto, vamos ver o que vai acontecer para frente. Então, é Bezerra que está falando agora.
para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta, por vezes, um leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesmo, libertando a mente dos elos que imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. Ah, mas preciso dar um beijinho lá no fulano. Não, mas eu tenho que pedir desculpa para não sei quem. Não, mas eu tenho que pagar uma conta que está atrasada. Não, mas... Calma. Foi chamada? Esqueça. Esqueça. Você não faz mais parte daqui. Não olhe para trás. E sorrindo disse: lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Agora eu vou contar uma historinha para vocês da estátua de sal. Essa história de Ló é bem emblemática. Todos nós conhecemos que a mulher dele olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Só que a gente pensa assim, que engraçado. Se você vai ler o texto, não diz nem o nome da mulher. A gente não sabe. Mas a história deles, essa história, não está toda essa história na Gênesis. Essa história é contada nos livros que se chamam Mishnah, que são tradições orais que a mãe passava para o filho. Se passava oralmente, não se escrevia em nada. Agora que estão escrevendo e tudo mais. Mas não se escrevia isso para guardar a cultura deles, para que ninguém desvirtuasse a cultura deles. Então, o que significava? Se separaram ali Abraão, né, e um seu irmão, porque não dava para ficar junto, a terra era pouca e começou a haver confusão entre as pessoas que estavam ali naquele acampamento e as pessoas que estavam no outro. Então eles decidiram se separar. Abraão foi para um lado, o irmão foi para o outro e foram. E as cidades tinham como se fossem muros assim, né? Faziam muros em volta ali, eram cidades tudo pequenas. E daí criavam seus animais ali, viviam ali, um povo completamente agrícola. Mas Abraão era um homem boníssimo, boníssimo. E uma das características do povo daquela época era que a pessoa que chega na tua casa, ou vamos dizer assim, o hóspede tem que ser tratado com tudo que há de melhor. Tudo. A cama tua é do hóspede. Tudo. Não vou nem entrar no caso da mulher, que também era do hóspede, se ele quisesse. A melhor comida que se tivesse, fazia tudo para agradar o hóspede. Era uma sociedade machista. Mulher e filho, valia muito pouca coisa. Só que naquela época, o ouro, vamos dizer que eles tinham, a fortuna, era o sal. E o Abraão tinha um tanto de sal na sua cozinha lá, guardadinho, e a mulher sabia disso. Mas de repente ele viu que vinham uns forasteiros, e ele saiu do muro e se ajoelhou na terra e disse: sejam bem-vindos em minha casa, faço questão de receber vocês em minha casa, tudo que é meu é de vocês. Até os forasteiros até não quiseram muito ficar, porque eles eram mais afeitos a outra tribo. Mas ele foi tão bondoso que eles resolveram ficar com ele. E quando chegou, é claro,
ele fez questão, né, na comida que eles iam comer, de mostrar o sal e colocar o sal na comida do hóspede. Aquilo era uma coisa assim dificílima, que tem gente que pensa assim, mas se eles não tinham geladeira para guardar, por que eles não salgavam? Gente, isso aqui de sal era para rico. Pobre não chegava no sal. Por isso daí que saiu salário. Você trocava coisas. Isso aqui era uma fortuna. Não tinha. Não era assim fácil. Estamos no deserto. Então, o que aconteceu? A mulher dele ficou muito nervosa. Não vou entrar em particularidades agora, porque tem umas particularidades aí bem interessantes. Mas Deus mandou o recado por um mensageiro, dizendo que ele tinha que deixar imediatamente que, por causa da maldade daquele povo, ele ia acabar com a cidade. Mas como ele era um homem justo e bom, que ele pegasse suas filhas e sua mulher e fosse embora da cidade. O que ele fez? Quando Deus deu uma ordem para Abraão, ele cumpria a ordem. Cumprir a ordem é não olhar para trás. É como Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu, ele não estava morto. Se ele já tivesse morto, ele não poderia sair. Porque nem Jesus derroga as leis da natureza, que são leis de Deus. Ele estava em catalepsia. Ele já veio para fazer isso, para fazer a demonstração, assim como o cego. Eles já vieram preparados para isso. Mas depois de um tempo ele sofreu muito, porque a igreja o considerou banido dos vivos, foi hostilizado em todo lugar e depois ele morreu, como todo mundo morre. Só teve uma prorrogação. Então o que aconteceu? A mulher ficou muito injuriada, porque ao não olhar para trás, ela deixou o sal em casa. E quando o Abraão está indo com a família, né? Está chegando no morro, ela pensou, não, mas eu vou voltar para pegar aquele sal. É como se a gente dissesse, não, mas e minhas joias? E o meu carro? Sabe? E meu isso, meu aquilo? Quando ela virou para trás, ela se transformou naquilo que ela achou que era mais importante do que a vida dela, que era ser dona do sal. Por isso que diz que ela virou uma estátua de sal. Ela não virou uma estátua de sal, é um simbolismo para dizer. Ela ficou com aquilo, então ele destruiu as cidades, que só tinha maldade ali, ela preferiu ser destruída, mas não largar o sal. Entendeu? Não diz ali na Bíblia, quando se estiver no campo, não vá para o moro, se estiver no moro, não desça, porque cada um vai ser pego exatamente na hora certa. Se tiver duas pessoas dormindo numa cama, pode ir uma e a outra não. Não adianta você estar correndo e fazendo... Não adianta. Na tua hora ninguém vai na tua frente. É você mesmo. Então essa é a história dele, que está lá em Gênesis, Lucas, Sabedoria, tem um monte de lugar que explica a história dessa mulher que nem nome não tem, só para exemplificar que ela não confiou em Deus, que ela ia para um lugar muito melhor, ia ser feliz, lá ia ter sal, ia ter muito mais coisas. Ela preferiu, ela estava apegada aos bens materiais. Então ela se transformou. A gente se transforma naquilo que a gente acha que é da gente. Aí ele vai usar Lázaro justamente para dar um exemplo. Deu o exemplo da mulher de Ló e vai dar o exemplo agora do Lázaro. Ele disse, lembre-se, tá? Há criaturas que no instante, já lembro isso aqui, tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Deixa para trás o que não te pertence. Às vezes chega lá e diz, dona, eu digo, não sou dona nem do meu nariz, que eu morro e deixo o nariz aqui. Então não sou dono.
Não quero que me chame de dona, nem de senhora, nem coisa nenhuma. Tem um nome e é esse nome. Chamam Eurípides de Eurípides, Joana de Ângeles de Joana, Dr. Bezerra de Bezerra. Por que eu tenho que chamar de dono? Não tem dono. Só aí para pessoa desconhecida e tudo mais, não conhece, tudo bem, mas quando a gente se conhece, para com isso. Então ele vai dizer assim: espero, asseverou a interlocutora, que é a nossa Adelaide, né? Em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada, sim, minha amiga, tornou o antigo médico, Dr. Bezerra, satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Olha que lição. Eu também devia ir. Eu também já morri várias vezes. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, se fechar, cerrar meus ouvidos aos chamamentos do sangue, a família. Ai, meu pai, ai, meu marido, não vai embora, ai, meu irmão. Chamamentos do sangue, ele fechou os ouvidos. Não escuto mais ninguém. Fui. Essa é a atitude. Se a gente, depois dessa lição, não passar bem, vai ser uma vergonha. A gente tem que passar bem. Foi chamado de esqueça. Ah, mas tinha aquele jogo de cristais tão maravilhoso. Esqueça. Você não nasceu com ele, você nasceu pelado, careca, sem dentes, não tinha nada. Teu pai e tua mãe que te deram o corpo. Quem é você? Tudo que está aqui é das pessoas que vão ficar. Não interessa para quem que vai ficar. Não interessa. Daí ele disse, me fechei meus ouvidos para o chamamento da parentela, fechei os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Feche os olhos e diga, fui. Você vai voltar para casa. Nós estávamos numa escola. Aqui é uma escola correcional. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Aqui é o purgatório, porque a gente não está purgando e expurgando através do nosso corpo as nossas mazelas. Está? Então, aqui é o purgatório. Um dos. Né? Quando chamar, você vai voltar para casa. Tem gente que agora aqui você não lembra, mas que ama você com um amor que você não conhece aqui. Esperando lá para te receber. Tem parentes que você ama também, continua amando, não é porque morreu que deixou de amar. Que isso? Que estão te esperando. Antecipar não pode, porque se antecipar, vai... Antecipar é furar o sinal. Vai sofrer um acidente. Não tem jeito. Não vai para onde pensou que ia. E vai demorar muito para se achar. Então, nada de antecipar. Não fazer tratamento é antecipar. E tomar remédio demais sem o médico mandar é antecipar. E viver numa amargura desgracida também é antecipar. Que a doença mais terrível que tem é você entrar numa depressão e não fazer tratamento. Qualquer um de nós pode acordar de um dia para o outro, pregado no fundo da cama numa depressão. Mas tem tratamento. Faça tratamento. Não é para se entregar. Tem que se entregar quando eles dizem... Eu já nem olho. Eu não olho, quero nem saber. Ah, levanta o braço quem quer ganhar alguma coisa. Não quero ganhar nada. Não sei de nada. Não estou escutando. Aí Jesus diz assim, Lázaro, sai para fora,
porque eles enrolavam todinho o morto, enfaixavam o morto e colocavam dentro de uma fenda de pedra. Não tinha túmulo assim. Botavam dentro de uma fenda de pedra na rocha e fechavam com outra pedra. Tinha cimento, sabe? Então ele sabia, por isso que ele fez questão de conversar com as irmãs, veio devagar para que ele dissesse, não, 4 dias não é possível, não. Mas para quem entra num processo de letargia ou catalepsia, pode ficar até mais. Mas ele não tinha desligado o espírito do corpo. Ele estava em processo letárgico. Tem todos os sinais de morte e a pessoa realmente começa a cheirar. Mas não precisa ir muito longe. Uma pessoa com câncer, em estado terminal, ela também começa a cheirar. Uma pessoa com uma ferida muito grande que não sara, ela também começa a cheirar. Isso aqui é putrescível. Nós temos um sistema lá dentro para entrar, assim que você morre, entrar em trabalho. Deus é perfeito. E esses sistemas são todos acionados no devido momento. Então você não precisa se preocupar com isso. Quando Jesus disse isso, ele saiu. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Porque ele foi chamado e saiu. Não ficou, ai, mas a minha mulher está chamando, olha minhas filhas, 11 filhos. Deviam chamar, que Deus o livre, né? Já tinha neto, tinha sobrinho, tinha amado pelo povo todo, mas quando ele chega na espiritualidade, ele vê aquele povo enorme lá, diz que ele está no primeiro andar de uma construção de um hospital lá que o recebe, e o espírito que está junto com ele diz, vem aqui, quero que você veja o povo lá. E ele viu aquele mar de pessoas acenando, todos eles um lencinho branco. Ele disse, cada pessoa dessa é um bem que você fez para alguém. Você imagina? Daí Maria faz o convite para ele. Você não precisa mais voltar e reencarnar na Terra. Você já atingiu o ponto máximo. Agora eu vou levar você para viver comigo, em outro planeta. E ele diz, não. Eu peço humildemente que enquanto tiver um dos meus chorando na Terra, eu permaneça lá ajudando. Não ia conseguir ficar feliz em deixar todas as pessoas que confiam em mim. Esse é Bezerra. Esse é Bezerra. Morreu em 1900. Nós estamos em 2018. Ele já está há 120 anos quase esperando que a gente diga, Senhor, eu estou aqui, estou indo. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente apreendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Todo dia a gente ensaia para morrer. Todo dia. Quem não teve a experiência que tem que levantar cedo, mas você está tão sonado, mas você está com um sono, que você dá uma viradinha e diz, eu vou dormir mais um pouco. E você morrer. Você estava numa boa. Numa boa.
Aí você acorda e pensa, ixi, vai começar esse dia que eu tenho tanta coisa difícil para fazer, tenho tanta coisa para resolver, tenho tanto pepino, tenho isso. Eu vou voltar para onde eu estava. Aí você dá mais uma dormidinha. Isso é morrer. O espírito se afasta do corpo. Então todo dia a gente aprende a morrer. Qual é o pânico de morrer? Duro é nascer. Tem que nascer. Quantas vezes nós vamos ter que remorrer e renascer? Mas agora eu vou falar com a Ira. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a esta altura. Qual é o problema da Adelaide, hein, Ira? Por que ela está assim tão angustiada? Exatamente. Mas a Zenóbia fica sabendo disso, né? Ai, 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 ai. Está todo mundo preparado? Teve alguém aqui que tinha uma mãe que dizia assim, não corra. Se você correr, a hora que você voltar, eu estou te esperando aqui. Com o chinelo na mão, com a cinta, coisa que eu valho. Com a vara de marmela e tal. E a raiva ia aumentando quando você demorava para voltar. E quando voltava, eu não sei a Ziza. Se a Ziza gastou muita chinelada, não sei. Um pouco, né? Mas era assim. Era assim. Então vejamos. Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Ela ia sempre lá no Fabiano? Você veja uma coisa, ela trabalhava não só aqui na Terra, mas ela trabalhava do lado de lá. Ela ia direto para o lar Fabiano. Nós que estamos aqui, quando nós queremos, né? Ninguém é obrigado a nada. Nós vamos lá e trabalhamos lá. E às vezes eu tenho assim a rara felicidade de ver 3 ou 4 pessoas trabalhando numa velocidade que seria impossível eu arrastar esse corpo e trabalhar naquela velocidade. E a gente não fala. A gente se entende telepaticamente. E é gente. E é gente para atender. Vocês acham que aqui tem gente? Vocês não viram do lado de lá. Então, muitos de nós aqui, que temos já a ligação com a casa, o compromisso, nós começamos a trabalhar. Nós dormimos e quando a gente se dedica aos outros, não se dedica só, exclusivamente a mim e aos meus. Esse aí está lascado. Porque é meu agora. E depois? Quem são os teus? Aquele que aprende a conviver com qualquer pessoa, conversar com todo mundo, sabe, sai do seu casulo, vai ser bem mais feliz. Aquele que fica parado ali, que não fala, esse vai sofrer. Você vai chegar do lado de lá e vai ter que se afinizar com todas as pessoas que estiverem lá. Com uns mais, outros menos, mas vai ter que se afinizar. Então ela está preocupada porque ela acha que ela morrendo, a obra dela para. Não vão fazer tão bem como ela fez. Ela não está confiando que ela sempre teve ajuda e os outros que estão se formando ali estão tendo ajuda também. Então, Kardec diz num dos seus livros, não sei se é em Obras Póstumas ou Viagem Espírita de 1862, ele diz uma frase maravilhosa. Eu sei que muitos de vocês não leram, mas Viagem Espírita de 1862 vale a pena ser lido. Vale a pena. Ele sai fundando o Espiritismo, como Paulo fez com o cristianismo em várias cidades. Vale a pena os relatos dele. Então ele diz o seguinte, jamais lamente quem vai embora. Isso tanto faz na casa espírita, na vida particular. Nunca lamente quem se afasta. Se afastou, melhor para você. Não lamente. Se ficasse, ia ser teu tormento. Porque a pessoa só se afasta
quando o vínculo terminou. Ninguém vai se afastar se ainda existe um vínculo. Vai. Então veja, as outras pessoas que estão chegando, eu sempre penso assim, você vai? A obra não é minha, a obra é de Eurípides, é de Jesus. Eles arrumam 3, 4 pessoas para te substituir no dia seguinte. Podem ir. Quem que perde? Nós ficamos sabendo aí pelos jornais que um monte de gente está pedindo demissão. Então, a mídia fala 13 milhões de desempregados. De repente a gente sabe que mais de 1.000 e não sei quantas pessoas pediram demissão. Entendeu? É uma hora em que as pessoas sabem que emprego está difícil, mas eles trabalham bem mal, com bastante má vontade, acabam com a vida do patrão e pedem demissão para poder ganhar um dinheiro, porque a nossa lei protege, e ficar em casa sem fazer nada. Depois eles procuram mais um, ficam mais um tempo lá e vão embora. Mas essa lei é daqui. E quem está sofrendo com isso está se elevando. E quem está fazendo isso vai pagar muito, muito, muito caro. Isso é lei daqui, é lei dos homens, não é lei de Deus, não. Então, a irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do sítio errático admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. A Zenóbia contava com ela para trabalhar também no mundo espiritual. Não é uma beleza? Então, Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. Zenóbia pediu licença e disse: agora é comigo. Todo mundo tremeu nas bases, mas deveria. Que agora vem. E é para nós. Não é para quem não pôde estar, não tem nada disso. É só para nós. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo de carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhes bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs as derradeiras dificuldades. Então, agora eu gostaria que a Ira, em rápidas pinceladas, dissesse o que a Adelaide contou para a dona Zenóbia, o que estava acontecendo. Uhum. O que você acha, Clarice? E daí, Beatriz? O que você me diz? Uhum. Mas muitas vezes a gente pensa assim, né, Beatriz? Se eu morrer, quem que vai cuidar do meu filho, bem que nem eu? Pode ser que cuide melhor.
diferente. Exatamente. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Dinda, você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Não, ninguém faz. Maionese como mamãe fazia, ninguém. Exatamente. Olha, a questão da idolatria já faz um tempinho, mas infelizmente tomou conta da doutrina espírita. Não da doutrina espírita, falei errado. Tomou conta do movimento espírita. Da doutrina nunca vai tomar. Que é dos espíritos, não é nossa. Porque é um tal de corredores de Divaldo, antes era corredores de Chico, corredores, quando ele vinha sempre para Curitiba, de Raul Teixeira. E eu me dou bem com esse pessoal que vem lá de Minas e tudo mais. Tem outro que a gente quer trazer, que é de Mato Grosso, tem outro que é do Rio Grande do Sul, porque quem assiste aqui sabe que não faço louva-minha com convidado. Apresento da forma mais simples possível e trato como uma pessoa que estudou bastante, sabe mais do que nós em determinado assunto, e acabou-se. Prejudica a pessoa. É um absurdo. O Divaldo já pediu, pelo amor de Deus, não façam isso. Eles gastam, às vezes, do tempo que podia estar falando coisas importantes. Dá a palavra para ele. Quem que é espírita que não sabe quem é o Divaldo? Quem que não sabe? Tem livros de monte aí dizendo quem ele é, o que ele faz, o que ele fez. Só que eles passam, às vezes, 15, 20 minutos falando dos títulos, falando, ele odeia, ele fica branco, parece que ele vai morrer. Nesse livro que saiu agora, Estudando a Gênese à Luz da Doutrina Espírita, que nós temos aí do Haroldo Dutra Dias, dos primeiros 12 capítulos da Gênese, que é um livro imperdível, que fala desses Mishnah e tudo, que sabe, esmiuça aquilo que a gente não entende, se não for isso. Eu não vi em lugar nenhum que ele é juiz de direito. Ele pediu para mim um dia que ele veio aqui. É muito bom que se me apresente assim. Esse aqui é um grande amigo, estudioso da doutrina espírita. Traduziu o Evangelho e escreveu esses livros. Mais nada. Não quero nem que digam que eu sou juiz. Quando o espírito é humilde, ele é assim, ele impõe. E eu aprendi muito cedo isso. Foi o Chico. Olha que ensinamento. O Chico disse, eu não levo um elogio para casa, mas os insultos e as ofensas eu levo todos. O elogio eu devolvo para a pessoa, porque eu sei que não mereço. Mas a ofensa eu levo e fico pensando, mas por que essa pessoa me disse isso? Será que eu merecia? O que eu fiz? É a consciência de não subir no tijolinho. Mas tem gente que começa, e vários assim, que já até estiveram por aqui, mal começaram, pronto, subiu na cabeça. Aí já começaram a inventar moda, falar outras coisas, fazer gracinha. Uma vez na Federação Espírita do Paraná, foi uma pessoa conhecida lá e foi fazer um estudo do Evangelho. E eu estava assistindo. E ele começou a fazer um monte de gracinha em cima do Evangelho. Uma senhora levantou e disse, o senhor não tem o menor respeito pelo Evangelho.
O senhor deveria calar a boca e não vir mais aqui fazer palestra. O senhor é pessoa não grata nessa casa. E virou as costas e saiu. Se a gente fizesse isso com mais pessoas, acabava. Porque todo mundo vê, às vezes, uma coisa que é chocante. Fica quieto. Eu não vou me dispor com ninguém. Mas fazer gracinha com o Evangelho... Uhum. Uhum. Mas isso aí, Cida, mas veja bem, nós não tocamos no assunto sobre como falou e o que falou. Mas foi completamente desrespeitoso com o Evangelho. Fez uma brincadeira chula, de profundo mau gosto, e a pessoa que estava lá para ouvir o Evangelho, para fazer uma prece, se sentiu, era pessoa da diretoria da casa, se sentiu agredida e não admitiu aquilo. E olha, foi por muito custo que o auditório não caiu em palmas. Para ela. Porque, pelo que me consta, baixou um pouco a crista, o expositor. Mas foi de uma deselegância total. Quando você pega o Evangelho, e você vai fazer o Evangelho, é uma coisa muito séria. Você não pode brincar com coisa séria. Não é uma palestra, uma coisa onde tem a licença poética, vamos dizer assim, da pessoa botar sua opinião, fazer uma graça. Não, ali você está restrito, é diferente nós estarmos aqui e estarmos no sábado. Por quê? E estarmos na terça. Porque aqui é um estudo entre amigos. Nós não damos passe na quinta-feira. Por isso. Senão nós teríamos que adotar outra atitude. Não pode ser interrompido, tem que ter uma sequência e as pessoas estão sendo preparadas para verdadeiras cirurgias espirituais. Mas no estudo do Evangelho não pode fazer isso. Não pode. Foi uma grosseria, sim, além da conta. Vinha fazendo brincadeira desde o início, até a hora que deu o golpe de misericórdia. Tá? Você imagina, é um exemplo só, não tem nada a ver. Mas você está fazendo o Evangelho, de repente você lembra, eu vou contar a piada do padre. Que bebeu e tal, e... Peraí, ali contar a piada do padre? Não. Não é. Não é o lugar. E ela era a diretora da casa. Sim. Não, mas daí, essa é uma situação específica, né? Para todas as situações, você pode inclusive estar num auditório em que os artistas hoje, eles andam e conversam e interagem com a plateia, né? Daí você ali você pode falar qualquer coisa. O cara puxa você para o palco, tira sarro, te ridiculariza, você volta. Ali é uma outra proposta. Agora, quando você está fazendo o Evangelho como convidado, numa casa, onde as pessoas vão tomar o passe, não pode. Porque na hora em que você fala uma coisa voltada para a pornografia, o pensamento das pessoas baixa. Todos para a pornografia. Nem que você não queira. Você já lembra de uma outra coisa, de uma outra coisa, de uma outra coisa.
Aí, na baixa de todo mundo, impossível dar paz. Você pode até fazer o gestual, mas aquilo não vale de nada. Nada. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Essa nós vamos deixar para a semana que vem. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Nós não podemos ficar idolatrando o Chico, idolatrando o Divaldo, idolatrando quem quer que seja. São pessoas, são falíveis, têm defeitos como nós. Não podemos. O único modelo e guia aceito pela doutrina espírita é Jesus. Não tem dois. Então, se a gente começa a idolatrar, eu tenho que ir lá, pega todos os economistas, eu vou lá, porque eu tenho que ficar perto dele. Para! A gente, quando faz uma prece, pede que as pessoas chamem Jesus para ficar dentro do coração. Você precisa ir lá nos quintos sem ter dinheiro para ficar perto de um homem? É por aí que começa a desconstrução de uma religião que é filosófica e científica, que pede que a gente tenha bom senso e raciocine. Idolatrar alguém não tem nada de raciocínio. Seja essa pessoa quem for, eu posso gostar muito, tem gente que eu gosto muito. Gosto de ouvir falar, gosto da pessoa, mas não idolatro. Ridículo. Olha, depois que Chico morreu, uma pessoa que eu achava há muito tempo atrás que tinha algum conhecimento, escreveu livro e tudo, uma pessoa bem estudada, saiu com a conversa que era a reencarnação de Amélie Gabrielle Boudet. E começou a contar como era a vida íntima dela com Kardec. Pare! Sabe? Dá vontade de chorar quando você escuta uma coisa dessa. A obra sofre um efeito devastador dela. A obra dela. Como assim? Eu sou a reencarnação da doce Gabi, como Kardec me chamava. Pare! E eu sei como era a vida íntima deles. Olha, Gabi não teria dito isso naquele tempo nem para a melhor confidente dela. Porque quando uma pessoa ela tem classe, quando ela tem uma educação, quando ela tem uma moralidade, ela não põe a cama dela na rua. Isso eu chamo de colocar a cama na rua. Isso é uma coisa íntima de duas pessoas. Tem que dar conversa para ninguém. Que isso? Casou com um missionário, ela era a secretária dele, ela continuou a obra. Depois que ele morreu, ela sofreu, ela lutou com todo mundo ali que queria desvirtuar a obra. Morreu com 91 anos no trabalho. Ela vem contar que... Sabe? Aí eu fiquei pensando, que triste a gente ver as pessoas como elas têm uma certa notoriedade e fica muito fácil de cair. Por isso a gente tem que se cuidar. Vamos ficar na simplicidade, vamos estudar, vamos procurar nos ajudar, nos gostar bastante. Aqui nós formamos uma família espiritual, nós gostamos de cada um, mas vamos deixar a idolatria para lá. Na semana que vem, todo mundo vem bem preparado, bem vestido, que assintado, antigamente a gente punha até um pedaço de papelão aqui para ver se não pegava direito, mas quando a mãe percebia o som do papelão, tirava o papelão. Olha, não era fácil, viu? Não tinha direito nem a defesa. Nos dias de hoje estavam tudo presos, nossos pais. Tudo preso. Os meus já estavam presos. E eu andando na rua aí, aprendendo que não presta. Então é isso.
Agradecemos a Jesus, aos bons espíritos por estarem conosco e que nós consigamos entender profundamente os detalhes importantíssimos que vamos ver na semana que vem do recado que Zenóbia passa para todos nós, trabalhadores espíritas. Muito cuidado com a idolatria, que acaba com a morte e deixa um grande gosto de fracasso na nossa boca. Senhor, abençoe a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e nos despeça na sua paz. Que assim seja.